Lá no coração do antigo Império Persa se desenrola uma história de intriga, coragem e, acima de tudo, sobrevivência. Essa é a história do livro de Esther, uma narrativa com tantas reviravoltas que parece até ficção. Mas sabe, o mais interessante talvez não seja o que está na história, e sim o que não está. O grande enigma deste livro é justamente esse. O nome de Deus nunca é mencionado, nenhuma vezinha. E, no entanto, parece que tem uma força poderosa, invisível, guiando cada acontecimento. Entender essa ausência é a chave para desvendar a história toda. O tema que costura cada capítulo é o que chamam de cuidado providencial. É a ideia de que, mesmo quando uma força maior não é vista ou nomeada, existe um plano se desenrolando ali, em silêncio, por trás dos panos. Mas, afinal, o que é providência? Bom, é a crença de que os eventos não são só acidentes. Eles são como peças de um quebra-cabeça, sutilmente orquestradas para cumprir um propósito maior. E esse conceito é fundamental para tudo que vai acontecer a seguir. E o timing aqui, nossa, é tudo. Se a gente olha para a linha do tempo, a história de Esther acontece num momento muito específico, entre os dois grandes retornos dos exilados judeus para Jerusalém. Isso quer dizer que enquanto uma parte do povo estava reconstruindo sua terra, outra comunidade lá na Pérsia enfrentava sozinha uma ameaça de extermínio total. E a salvação de todo um povo começa de um jeito muito, mas muito improvável: a ascensão de uma rainha. Uma daquelas viradas do destino que ninguém poderia prever, coloca uma jovem órfã no centro do poder, preparando o cenário para tudo que estava por vir. No centro desse drama, a gente tem um elenco de peso. O rei Assuero, todo-poderoso, mas bem fácil de manipular. A rainha Vasti, que com sua rebeldia abre um vácuo de poder. O vilão, Amã, cego pelo ódio. O herói, Mardoqueu, firme na sua integridade. E, claro, no meio de tudo, Esther, a heroína inesperada cuja estratégia vai definir o destino de seu povo. A história toda começa com exagero e ego. No meio de um banquete que durou meses, o rei Assuero exige que a rainha Vasti se exiba como um troféu. A recusa dela não é só um insulto pessoal, é um ato que abala o trono. E num ataque de fúria, o rei a tira do posto, deixando a coroa vaga. Nesse vácuo de poder, uma jovem órfã judia chamada Esther é escolhida como a nova rainha. Mas tem um detalhe crucial. Seguindo o conselho de seu primo Mardoqueu, ela mantém sua identidade em segredo. Uma peça vital é silenciosamente posicionada no grande tabuleiro do império. Com a heroína secretamente posicionada no palácio, a ameaça mortal começa a se materializar. O conflito central da história surge na forma de um homem chamado Haman, o arrogante primeiro-ministro do rei, cuja vingança pessoal está prestes a virar uma política de genocídio. A arrogância do Haman era um negócio sem limites. Ele exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, fiel às suas convicções, se recusa, permanece de pé. E esse simples ato de desafio acende em Amã uma fúria genocida e completamente desproporcional. O ódio de Amã por um único homem se transforma num plano para aniquilar um povo inteiro. Ele vai lá, sussurra mentiras no ouvido do rei e consegue um decreto real, selado e irrevogável para o extermínio total numa data específica. A situação parecia não ter mais saída. O decreto está selado. O destino de um povo está traçado. E agora, toda a esperança recai sobre a única pessoa que pode intervir: a rainha, cujo maior segredo é também sua maior arma. Mardoqueu manda uma mensagem para Esther que ecoa através dos tempos. Ele a confronta com uma pergunta poderosa: e se a sua ascensão improvável ao trono não foi um acidente? Ele diz algo como: talvez tenha sido para um momento como este que você se tornou rainha. E que risco, hein? Chegar perto do rei sem ser chamada era uma sentença de morte quase certa. Entendendo o perigo, Esther não age por impulso. Ela pede que todo seu povo na capital jejue com ela por 3 dias. É só depois dessa preparação espiritual e coletiva que ela arrisca a própria vida pelo seu povo. Agora, a gente chega ao clímax. A tensão tá no máximo e tudo tá prestes a mudar. Uma série de coincidências notáveis, começando com uma simples noite de insônia, vai virar o jogo completamente. Numa noite crucial, o rei não consegue dormir. Para passar o tempo, ele pede que leiam os registros do reino. E a passagem escolhida, assim, ao acaso, justamente a que conta como Mardoqueu salvou a vida dele de uma conspiração.
No exato momento em que o rei pergunta como pode honrar esse homem, quem é que entra na sala? Amã, prontinho para pedir a execução do mesmo Mardoqueu. A ironia da coisa é espetacular. Num segundo banquete, Éster corajosamente revela sua identidade e o plano genocida de Amã. O rei fica furioso. O decreto de morte não pode ser revogado, mas ele dá a Éster e Mardoqueu o poder de emitir um contradecreto. Esse novo edito dá aos judeus o direito legal de se defenderem, transformando um dia que seria de massacre em um dia de vitória. E qual o destino do vilão? Bom, numa reviravolta poética, Amã é executado na mesmíssima forca de mais de 20 metros de altura que ele mesmo construiu para Mardoqueu. A armadilha que ele preparou para o seu inimigo se tornou o seu próprio fim. A justiça não foi só feita, foi perfeitamente irônica. A vitória foi conquistada, o povo foi salvo. Mas o propósito desta história vai além de simplesmente narrar os eventos. Ela foi escrita para deixar um legado duradouro, uma mensagem que ressoa até hoje. A história tem um propósito duplo. Primeiro, mostrar o cuidado providencial que salvou um povo da aniquilação, mesmo sem nunca nomear a força por trás disso. E segundo, estabelecer a origem de uma celebração anual, garantindo que esse livramento jamais seja esquecido. Essa celebração é a festa de Purim, instituída por Ester e Mardoqueu. Ela serve como uma lembrança anual para que as futuras gerações nunca se esqueçam de quão perto chegaram do fim e de como uma cadeia de eventos aparentemente aleatórios o salvou. O livro de Ester é realmente único. É um de apenas 2 livros bíblicos com o nome de mulher. Sua estrutura é toda marcada por 10 grandes banquetes. Mas sua característica mais notável é como ele cumpre seu propósito teológico sem jamais mencionar o nome de Deus, tornando-se o exemplo máximo da providência divina agindo nas sombras. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Ester nos força a questionar. Os momentos que definem a história, uma noite de insônia, um ato de desafio, uma pessoa no lugar certo na hora certa, são meras coincidências? Ou são parte de um plano muito maior, invisível aos nossos olhos?